Graças a Deus, irmãos. Vamos orar, feche as suas olhos aqui na sua fronte, por favor. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pelo rico privilégio que todos nós temos tido aqui na tua presença, aprendendo mais do Senhor. É a nossa oração, a minha oração nesse momento, Senhor, é que nós, a partir desse momento, todos nós tenhamos a convicção do nosso chamado. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade somente, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Graças a Deus. Queridos, quero compartilhar rapidamente uma palavra com você. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, por favor. E já no versículo 1, do capítulo 1 de Romanos, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Queridos, eu quero iniciar fazendo uma pergunta, mas não para você me responder, mas para você fixar ela na sua mente. Do que serve uma flecha dentro da aljava? Só pense. O apóstolo Paulo, ele tinha a convicção do seu chamado. Era um chamado apostólico. Isso é, ele tinha a convicção do que foi e para que foi enviado. A convicção de que ele tenha sido enviado por Deus para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Quem tem um chamado já não faz a sua própria vontade. Quem tem um chamado não faz a sua própria vontade, mas é conduzido na vontade de Deus. A boa notícia é que isso não é um privilégio só do apóstolo Paulo. Isso é um privilégio também para nós, porque está testificado aqui no versos 5 e 6. Põe os olhos na sua Bíblia e acompanhe. Por meio dele, no verso 5 e no verso 6, no mesmo capítulo 1 de Romanos, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados. Essa palavra que vem para mim é para você. Nós fazemos parte desse chamado. Nós estamos inseridos no contexto. Deus nos escolheu, por isso estamos aqui. E essa convicção nós temos que sair daqui na certeza de que é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Paulo, como diz no verso 1, ele se coloca numa condição de servo. O que é ser servo? Algumas traduções trazem que ser servo é ser escravo. Paulo sabia que ele tinha cumprir exclusivamente, ele tinha que cumprir exclusivamente o seu chamado, independentemente das consequências. Não importa o que viria pela frente, mas ele era convicto. E eu pergunto a você: você tem convicção do seu chamado? Paulo estava sendo conduzido. Eu quero meditar com você rapidamente, voltando um pouquinho a página da sua Bíblia, em Atos 27. É um contexto que tem muito a nos ensinar. Paulo, nesse contexto, do capítulo 27 de Atos, se você for lá, no verso 9, você vai ver que Paulo estava sendo conduzido de que forma? Como prisioneiro. Para onde? Para Roma. Ele estava indo prestar contas, ele estava indo para ser julgado pelas suas atitudes. Mas na verdade, não é isso. Paulo estava sendo conduzido, na verdade, por Deus, não pelos homens. A condição dele ali era de prisioneiro, mas tinha propósito para a vida dele. Ele estava sendo ali conduzido por Deus, mesmo estando encarcerado e prestes a ser julgado. Ele estava indo para a presença de César, prestes a ser julgado. Paulo não deixou de cumprir os propósitos que Deus estabeleceu para ele e para mim e para você. Em Atos 27, capítulo 9 e 10, a partir daí, tem 3 atitudes de Paulo que tem que chamar a sua atenção. Você precisa se atentar para 3
Paulo foi usado por Deus para aconselhar o centurião acerca dos perigos da viagem que eles teriam que fazer. Paulo estava numa condição de preso, e nem assim ele deixou de exercer o propósito que Deus tinha para a vida dele. E já começou aconselhando, falou: ei, essa viagem será muito perigosa, nós vamos ter muitos prejuízos. Vai ser prejuízo para o navio, e para as mercadorias, e para as vidas. Não vá. Ele estava exercendo o que Deus mandou exercer, com autoridade, aconselhou. Paulo não se eximiu de falar a verdade, Paulo não se eximiu, mesmo na condição de prisioneiro. Você também, querido, presta bem atenção, você, se já não tem sido chamado, você será chamado para aconselhar. E qual tem sido a sua atitude? Tem se omitido? Não, ali eu pisco em ovos, é meu doce, eu não posso falar assim com meu doce. Se você não tiver com os olhos fixos naquilo que Deus planejou para você, você não vai aconselhar dentro da palavra. Você vai aconselhar com o teu coração, com a tua carne, para agradar. Paulo estava preocupado em agradar o centurião aqui? Não. A segunda atitude, também em Atos 27, 21 e 22. Em algum momento daquela viagem, veio uma grande tempestade. Você conhece o texto. Não temos tempo para ler o texto todo aqui, mas você conhece o texto. Veio uma terrível tempestade. Paulo foi usado por Deus para encorajar todos que estavam naquele navio. Lá na frente você vai saber que tinha mais de 200 pessoas naquele navio. Paulo foi encorajado a ponto de devolver uma coisa que as pessoas no mundo perderam: a esperança. Quantas pessoas você tem visto hoje que perderam a esperança? Que estão esperando a morte chegar? Não tem mais jeito, eu não consigo, eu vou morrer. E Paulo, aqui nesse contexto, ele diz: ei, um anjo de Deus falou comigo, ninguém vai perder a vida aqui. Paulo restaurou, encorajou aquilo que as pessoas estão perdendo hoje. Talvez você hoje chegou aqui por ser pastor, mas não existe isento de estar desanimado, desesperançado. Eu não sei o que se passa com você, mas Deus sabe. E se Deus te trouxe aqui, foi para você ouvir isso. Muitas pessoas hoje carecem de uma palavra de encorajamento. E o que Paulo está fazendo aqui? Exercendo o seu papel. A terceira coisa que eu quero meditar com você, dentro dessa trajetória, veio a tempestade, em seguida veio o quê? O naufrágio. Deus não isentou do navio naufragar, e mesmo assim, Paulo, convicto do seu papel dentro do ministério, ele ousou curar. Quando ele está na ilha de Malta, ele chega, é bem recebido. Tem um homem aí que era a autoridade maior dentro daquela ilha, chamado Públio, e o pai desse homem estava muito enfermo. Paulo se omitiu? Não. O que ele fez? Ele foi lá e curou o homem. Diz a palavra, está no texto, amigo. Põe os olhos aí, você vai ver. Paulo vai lá, ele, pelo poder do Espírito Santo de Deus, respaldado pelo poder do Santo Espírito de Deus, ele vai lá, ele ora, ele impõe as mãos e ele cura. Eu tenho certeza que no culto de ontem muita gente foi curada aqui, porque foi colocado as mãos sobre as pessoas doentes. Por que você não faz isso? O que te dá medo? Por que você não ousa a pedir para Deus: ei Deus, se eu sou enviado do Senhor, eu tenho o mesmo poder que o apóstolo Paulo tem? Por que não? E isso está respaldado na Bíblia, em João 14:12. Aquele que tem em mim fará também as obras que tenho realizado. Por que você, pastor, não faz? Por que você não faz? Não confia em você?
Ou você está desconfiando da autoridade que Deus nos deu? Como nós lemos no primeiro verso de Romanos. Eu quero concluir essa palavra rápida, dizendo para você que Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem muito propósito. Depende de você. Deus já liberou. Deus já deu a unção. Deus já te respaldou. Depende de você. Deixa Jesus te enviar. Deixa Jesus te usar. Quem é enviado não tem direito de escolher o lugar que vai. Você acha que Paulo escolheu entrar naquele navio? O enviado não escolhe lugar. Portanto, deixa Deus te enviar. Que você seja um bom conselheiro, que você seja um encorajador, que você seja um homem e uma mulher feito a curar. Que das suas mãos saia poder em nome de Jesus. Amém? Apesar das adversidades, Paulo não abandonou o barco. Misericórdia, tem muito discipulador que pula do barco na primeira dificuldade. Não seja o seu caso em nome de Jesus. Amém? Amém. Não abandone o seu ministério. Assim como Deus tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo, Ele também veio para a minha vida e para a sua, para o seu ministério. Portanto, querido, a sua parte é crer, somente crer e deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus. E sobre a flecha, a minha pergunta inicial: do que serve uma flecha dentro da aljava? A flecha dentro de uma aljava não serve para nada, a não ser peso. A flecha que tem valor é que está na mão do arqueiro. A flecha bonita é que tem valor, é quando ele sai da aljava e vai para o arco do arqueiro. Você precisa ser essa flecha polida por Deus, para que você faça o efeito que Deus espera em você, que você atinja o coração das pessoas, que você ganhe as vidas, que você cure, que você expulse demônios. Essa é a diferença. Se você for uma flecha acostumada a ficar dentro da aljava, você será um peso para a sua igreja, você será um peso para o seu pastor. Saia da aljava, seja usado, se deixe usar para atingir os objetivos que Deus já traçou para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Amém? Se você concorda com isso, por favor, fique em pé e nós vamos orar.